A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria e também possibilitaram o estudo da evolução humana. Olá, amantes da vida selvagem! A savana africana é o principal ecossistema composto por grandes extensões de terra na África. Formada por arbustos e árvores menores, ela tem um clima particular devido às secas que duram até 10 meses. É nessa região que vive grande parte dos maiores animais da África. A abundância dos alimentos atrai espécies de herbívoros, como zebras, girafas, elefantes, rinocerontes e muitos outros. A africana é a savana mais conhecida de todas. Elefante. Infelizmente, eles estão sendo ameaçados devido ao comércio de suas presas, mas ainda existem alguns elefantes na África. Mesmo parecendo um dos animais da savana africana mais inofensivo, sensível e bonito, ele pode ser muito perigoso. É preciso ter cuidado. Búfalo. O búfalo é um dos animais da savana africana mais temidos por pessoas e por outros animais. Eles são muito valentes, defendem sem medo algum e são capazes de provocar grandes tumultos diante de ameaças. Por isso, é um animal muito respeitado pela população nativa. Os habitantes africanos usam colares que emitem sons para amenizar a sensação de risco para eles. Leão. O mais conhecido animal no mundo inteiro e dono de uma beleza estonteante. Mas, uma pena que esse animal esteja sendo ameaçado de extinção. Um detalhe curioso, não só em desenhos animados, mas na vida real, é que eles são grandes inimigos das hienas e lutam entre si pela caça. Normalmente os machos, quando atingem a adolescência, são expulsos da manada e vivem solteiros até encontrar um novo grupo onde possam lutar pela liderança. Caso perca a luta, continuam peregrinando sozinhos, pois em cada grupo só existe um macho adulto. Girafa. Ela é o mais alto dos animais da savana africana, de onde é natural. Vivendo em bandos, sua espécie possui 9 subespécies, que são encontradas no continente, desde a África do Sul até o Chad. Rinoceronte. Há 2 tipos de rinocerontes na savana, o branco e o negro. No entanto, as duas espécies se encontram em perigo, mesmo com a caça e o comércio de chifres estando proibido. Eles são grandes e podem medir até 2 metros de altura, e mesmo sendo herbívoros, devem ser respeitados, já que uma única investida contra o humano pode ser fatal. Hienas. Elas estão localizadas em todo o centro e sul da África, mas preferem se habitar nas savanas. São carnívoras e possuem uma mordida forte e poderosa, mesmo não tendo tanta velocidade quanto outros animais. Elas também se alimentam do resto de carcaças e ossos deixados por outros animais. Seus alvos principais são as zebras e os gnus. Avestruz. O avestruz é a maior ave existente no mundo. Alguns machos podem chegar a 150 quilos e 2 metros e 70 centímetros de altura. Os machos têm plumagem preta e as fêmeas cinzas. Os avestruzes não voam, mas correndo podem chegar a 80 km por hora. As zebras são mamíferos que pertencem à família dos cavalos, os equídeos, nativos da África Central e do Sul. A pelagem deste animal consiste num conjunto de listras contrastantes de cor, com o seu corpo todo branco e algumas listras pretas, dispostas na vertical, excetuando nas patas, onde se encontram na horizontal. São geralmente animais sociais que vivem desde pequenos em grandes manadas. Ao contrário de seus parentes mais próximos, cavalos e burros, zebras nunca foram verdadeiramente domesticadas. É nas savanas africanas onde as zebras habitam. Encontram-se distribuídas por famílias, macho, fêmeas e filhotes. Estes animais, por serem atacados habitualmente por leões, podem se tornar animais extremamente velozes, pois para fugirem dos predadores, utilizam a fuga e seus fortes coices, podendo quebrar até a mandíbula de um leão. As listras das zebras vão escurecendo com a idade, e estes animais, embora se pareçam, não são todos iguais. São animais herbívoros, alimentam-se de capim e são capazes de andar cerca de 500 quilômetros nas estações de escassez de comida para buscá-la em outra região. Além disso, as zebras são bastante velozes.
Os hipopótamos estão entre os maiores animais terrestres não extintos, apenas os elefantes e os rinocerontes podem pesar mais. O peso médio para um macho adulto varia entre 1,5 a 1,8 tonelada. As fêmeas são menores, com peso que varia entre 1,3 e 1,5 tonelada. Os machos mais velhos podem ficar ainda maiores, podendo chegar, pelo menos, às 3,2 toneladas. O hipopótamo mais pesado de que se tem registro pesava aproximadamente 4,5 toneladas. Estes animais vivem geralmente próximo de rios, onde passam grande parte do seu tempo imersos, pois eles têm uma pele sensível à luz solar, ao ficarem muito tempo no sol, acabam se queimando. Por isso, eles tomam banho de lama, para se hidratarem, e liberam uma secreção da pele que funciona como protetor solar, antisséptico e antibacteriano. A pele dos hipopótamos é muito sensível a queimaduras solares, como proteção, segrega uma substância de cor vermelha que de longe pode ser confundida com sangue. Os hipopótamos são preguiçosos em terra, mas ainda assim podem atingir velocidades em torno de 50 km por hora. Na água, são rápidos e mostram diversas adaptações em sua existência, na maior parte aquática, inclusive orelhas e narinas que podem se fechar quando submergem. Hipopótamos saem da água ao entardecer e viajam para o interior, às vezes até 8 quilômetros, para pastar na grama curta, a sua principal fonte de alimento. Estes grandes animais podem consumir 68 kg de grama a cada noite. Os hipopótamos são herbívoros e alimentam-se durante a noite da vegetação existente nas margens dos rios que habitam. Eles podem ser muito desengonçados fora da água, mas dentro dela são como bailarinos, muito delicados, e se movem em velocidades de até 8 km por hora enquanto estão na água. Hipopótamos adultos normalmente saem da água para respirar a cada 3,5 minutos, os jovens têm de respirar a cada 2 ou 3 minutos. O processo de respiração é automático, e até mesmo dormindo são capazes de subir e respirar sem acordar. Um hipopótamo macho adulto, que é quase sempre maior do que a fêmea, pode medir 4 metros e chegar a 3.500 kg, sendo um dos maiores mamíferos terrestres, atrás apenas dos elefantes e rinocerontes. Hipopótamos passam a maior parte de seus dias dentro da água ou da lama com os outros membros de seu grupo. A água serve para manter a temperatura do corpo baixa e para não deixar sua pele ficar seca. A grande savana africana aparece na maior parte do território, nas áreas de clima tropical. Envolve a floresta equatorial, que predomina na parte central e oeste do continente. A savana vai desde os entornos do deserto do Saara, até os entornos do deserto de Kalahari, ao norte da África do Sul. Ela recobre grande parte dos países da África subsaariana, totalizando 27 nações entre os paralelos de 15º e 30º. Representa a paisagem mais tradicional que se conhece dessa formação vegetal, dispondo de uma ampla variedade de animais, principalmente, com destaque para os grandes mamíferos e predadores. Esses herbívoros servem de alimento para os carnívoros, como leões, leopardos, cães selvagens e outros. O comportamento subterrâneo é observado em animais menores, como répteis e anfíbios, que se protegem da perda desnecessária de água. Há inúmeras espécies de aves, como a águia, o avestruz e o falcão. Diferente de outras savanas, a africana possui um solo relativamente fértil, onde se fixam as gramíneas. Nela existem longas extensões sem árvores, apenas compostas por estas gramíneas, porém o pastoreio intensivo está as eliminando totalmente, transformando a savana em um deserto. Extensas áreas desse bioma são utilizadas para o desenvolvimento de pastagens e agricultura. Muitos animais estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat e caça ilegal, como a zebra, rinoceronte, leão e elefante. As acácias são típicas das savanas africanas, servindo de alimento para muitas espécies de animais. Também existem as baobás, árvores que se destacam pelo tronco muito espesso, no qual a água fica armazenada para enfrentar a estação seca.